Olá e bem-vindo a este vídeo no qual vamos acompanhar as notícias sobre os bombardeios americanos e israelenses no Irã. Com a segunda fase dessa operação, que era obter superioridade aérea, eles já tinham conseguido isso. E agora, neste momento, eles estão lutando para alcançar a supremacia aérea, e esse é um conceito totalmente diferente. Ou seja, em vez de ter localmente a possibilidade de conduzir ataques ou operações aéreas sem muito risco, porque simplesmente não há mais nada do outro lado. Aqui, o objetivo é ter quase total liberdade de ação, inclusive para usar aeronaves um pouco mais frágeis, mas mais adequadas à missão final da Força Aérea dos Estados Unidos, que seria desmantelar totalmente as capacidades do regime de continuar sendo uma pressão sobre seus vizinhos. Mas também dar oportunidade à oposição interna no Irã, seja ela representada por esses jovens que tentam se manifestar regularmente, ou então por grupos de oposição que são mais ou menos étnicos, como os curdos, o Baluchistão, etc. E então, nessa perspectiva, os americanos estão fazendo o necessário para prejudicar toda a capacidade iraniana de se defender. O que isso significa? Num primeiro momento, vocês sabem que desde o mês de junho já houve uma grande destruição de toda essa capacidade iraniana, de ser capaz simplesmente de interceptar mísseis e aviões, não importa de onde eles venham. Na época, israelenses e depois americanos usaram os B-2 e os israelenses destruíram os radares que podiam detectar esses aviões. No fim, o céu já estava aberto para alguns bombardeiros furtivos americanos. Mas para alcançar a supremacia aérea, a defesa antiaérea deve estar neutralizada e a aviação inimiga incapaz de cumprir suas missões. Isso significa liberdade de ação para a nossa aviação. E isso significa, em última análise, a capacidade de destruir todas as instalações iranianas. Evita-se lançar mísseis de longo alcance, caros e complexos, optando por bombardeios feitos por aeronaves que passam praticamente na vertical ou apenas a 100 km do alvo, poderão lançar bombas que depois atingirão centenas de outros alvos, em vez de usar mísseis de cruzeiro Tomahawk, que vão custar milhões de euros, ou mísseis aerobalísticos, como também podem ser usados. Então, Israel, em junho passado, eles já tinham realizado 1.500 missões aéreas sem perder nenhuma aeronave. Isso levou à destruição do que restava da aviação iraniana, já bastante obsoleta, principalmente com o F-14. Isso resultou na destruição da maior parte da defesa aérea, e estamos realmente falando de destruição. Existem dois conceitos: a supressão da defesa aérea inimiga. Aqui, isso significa simplesmente que usamos guerra eletrônica, interferências que fazem com que os radares inimigos fiquem totalmente inoperantes. E a destruição é, por exemplo, lançar mísseis, como o AGM-88, que vai até a fonte de emissão de um radar para ser capaz de destruí-lo. E nesse caso, obviamente, é algo que não é reparável. Mas os iranianos, por sua vez, também fizeram o necessário. Eles tentaram de qualquer forma obter apoio dos aliados. Nosso parceiro que nos permite apoiar os ucranianos e fazer este vídeo é o Incogni. Você já ouviu falar desse escândalo com o TikTok, que rouba seus dados pessoais e os faz voltar para a China? Contra a lei europeia, e até mesmo quando eles roubaram dados pessoais de jornalistas para poder espioná-los. Então, isso, azar o seu se você usa o TikTok, mas enquanto isso você também pode se proteger. Porque também existem o que chamamos de corretores de dados. Quando você navega na internet, faz compras online ou assiste a vídeos, a internet se lembra de tudo. E esses dados podem ser recuperados por corretores de dados que vão coletar uma enorme quantidade de informações sobre você para poder vendê-las. Isso vai aumentar ligações de telemarketing, anúncios invasivos e até alterar preços de bens e serviços comprados online. Você tem o direito de desaparecer desses corretores de dados, só que você não sabe em quais deles você está. E é aí que Incogni entra. Eles vão verificar uma por uma todas essas empresas para fazer você desaparecer dos bancos de dados delas. Você conta com um sistema personalizado para saber quando falam de você. Basta inserir a URL no site e recuperar a privacidade perdida. Assim, você pode recuperar sua privacidade na internet, continuar navegando e pagar o preço justo pelos serviços aos quais deseja ter acesso. Vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto. Eles tentaram, de qualquer forma, obter apoio de seus aliados. Você sabe que eles têm duas parcerias estratégicas, uma com a China. Com quem? Eles pediram, em especial, caças JA-10 para poder proteger seu próprio espaço aéreo. Ou então, sistemas de defesa aérea pesados, o SED-9. Os chineses fingiram ignorá-los e responderam, mas não forneceram nenhum equipamento para eles. E os russos, por sua vez, apesar da nova parceria estratégica, assinada em janeiro de 2025, apesar dos pedidos por sistemas de defesa aérea,
especialmente o S-400, apesar do contrato para comprar os Sukhoi 35 com os pilotos iranianos que já estavam em treinamento há vários anos, eles não entregaram os aviões. Rússia abandona totalmente o Irã, sem compromisso ou fornecimento de equipamentos, pois isso prejudicaria sua imagem. O mesmo ocorreu com a Venezuela. Os venezuelanos tinham o buque de última geração, tinham sistemas de defesa aérea, pesados, S-300 de última geração também, tinham os Sukhoi 30 e no final, isso foi totalmente inútil. Os americanos nem precisaram destruir, eles desativaram tudo isso à distância, passaram pelo meio, trouxeram dezenas de helicópteros. No fim, acho que os russos não queriam mostrar novamente que não tinham capacidade. Mesmo que fosse apenas dificultar a Taotilsum, a atuação americana. Então, o que sobra para russos e iranianos? Resta o sistema russo avançado de guerra eletrônica Murmansk BN, que havia sido entregue em 2024, mas que se mostrou totalmente inútil durante as operações do último verão. E então, os russos aceitaram simplesmente receber um pedido de 200 Manpad com lançadores Verba, mas eles só poderão ser entregues a partir de 2027. A Rússia nem forneceu um sistema que pudesse ser disparado dos ombros, limitado a 4.000 metros de altitude, e que, de qualquer forma, seria inútil nas fases de combate, onde tudo acontece a grande distância. O que resta para os iranianos? Em fevereiro, antes da operação, vimos que ainda havia S-300 operacionais, especialmente por fotos de satélite. Depois, produziram algumas defesas locais, pois sabem que não podem confiar nem nos aliados mais próximos. Eles possuem um sistema doméstico chamado Talesh, ou Bavar, ambos de longo alcance. Provavelmente há cerca de 40 que poderiam estar operacionais e, potencialmente, há mais de uma centena de sistemas de defesa aérea de curto e médio alcance, como o Khordad 3, que são mais fáceis de esconder e que poderiam, potencialmente, permanecer armazenados, ocultos. Enquanto isso, a guerra entra na fase em que os americanos avançam mais com seus aviões, porque, por enquanto, o que eles estão fazendo é a destruição total e inevitável de todos os meios de defesa aérea iranianos em particular. O que vimos foi que os iranianos tentaram conduzir operações aéreas com seus aviões. Eles fizeram o Sukhoi 24 decolar para poder atacar o Catar, enviaram mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e também lançaram esse Sukhoi 24, segundo os catarianos. Isso visou especialmente instalações energéticas, afetando sua capacidade de financiar o país. E então, os dois Sukhoi 24 foram abatidos, ainda não se sabe exatamente de que maneira. E há outro caso, também com a primeira vitória aérea para um F-35, essa é a versão israelense do F-35, que não tem nada a ver com a versão americana. Não é o mesmo sistema de guerra eletrônica, não é a mesma preparação de missão, não é o mesmo software em solo. Então, se houver um sucesso com o F-35I, isso não significa que a mesma capacidade seja adquirida no F-35. E eu te remeto ao vídeo que fiz sobre esse assunto. Mas então, os iranianos fizeram decolar o Yak-130, o Yak-130, tradicionalmente, é um avião de treinamento, é um avião que pode fazer ataque ao solo. Leve, ele tem apenas 3 toneladas de capacidade de carga, mas principalmente ele pode ocasionalmente disparar o canhão e lançar foguetes, ou seja, para eventualmente interceptar mísseis, e até mesmo esses drones kamikazes que os americanos agora também estão usando contra o Irã. E bem, isso pode ser um avião eficaz na proteção? O que aconteceu foi que esse Yak-130 foi abatido nas proximidades, ou até mesmo sobre Teherã, por um míssil Arar lançado por um F-35. Então podemos dizer, por exemplo, se estivermos na distância máxima, vai ser um míssil AMRAAM, o AIM-120. Dependendo das categorias, podemos estimar que eles conseguiram disparar a uma distância de até 120-150 km. 100 km. Isso parece bem mais provável, considerando as manobras que o avião iraniano pode fazer para evitá-los. Então, vamos dizer cerca de 100 km. Isso significa que os aviões israelenses, pelo menos os F-35, já estão livres para operar sobre o território iraniano para poder se aproximar, perto o suficiente para disparar esses mísseis. Então, isso significa que mesmo que a supremacia ainda não tenha sido totalmente conquistada, ela não foi conquistada em todo o país, mas isso significa que os americanos e os israelenses já têm a capacidade de manobrar relativamente livremente sobre o território iraniano. Simplesmente porque, a partir do momento em que os iranianos ligam um radar, esse radar vai ser quase instantaneamente detectado e, portanto, destruído. E então, no final das contas, qualquer avião que esteja na área pode conseguir realizar esse tipo de missão ar-ar,
E mais uma vez, essas missões ar-ar. Os aviões estão equipados para isso, porque eles também estão lá para interceptar mísseis que poderiam ser lançados pelo Irã. Então, a missão ar-ar pode ser de defesa do espaço aéreo, mas nesse caso é para impedir que qualquer avião iraniano decole. E hoje, é preciso ser claro, um avião iraniano que decolasse seria completamente suicida para ele. Ainda mais porque as pistas estão destruídas, os hangares estão destruídos. Não deve restar muita coisa hoje da capacidade da Força Aérea, já que ela praticamente não representava mais nada e vinha diminuindo há quase meio século. Então, agora, o próximo passo, os israelenses e os americanos são capazes de prejudicar totalmente a capacidade de produção de mísseis pesados de longo alcance do Irã, permanecendo a longa distância com mísseis de cruzeiro, como eu disse antes, e eventualmente os mísseis de curto alcance. Ambiente: depósitos menores, mais protegidos e difíceis de detectar devido ao tamanho reduzido. Simplesmente, e de modo geral, essas missões não são suficientes para derrubar o regime, destruir o programa nuclear, destruir o programa balístico. Isso não impede o regime de continuar existindo, de exportar seu petróleo para a China para financiar a reconstrução de suas instalações. Para continuar sobrevivendo com falta de recursos e com sofrimento para a população, isso é evidente, mas de qualquer forma não é suficiente. Então, uma vez que os americano-israelenses tivessem obtido supremacia aérea sobre o Irã, eles não estão longe de conseguir isso hoje, ou seja, eles podem começar a conduzir missões com outros tipos de aeronaves que são mais arriscadas de serem utilizadas. Podemos, por exemplo, pensar no bombardeiro estratégico, como o B-52 Stratofortress, ou então o B-1B Lancer, que também é um bombardeiro supersônico que pode ir muito, muito longe. Cada um deles transporta um pouco mais de 30 toneladas de bombas. Isso significa que para o B-52 são cerca de 100 bombas do tipo SDB, as Small Diameter Bomb, e para o B-1B são 84 SDB. Isso significa que, potencialmente, uma SDB é uma bomba inteligente. Você permanece no céu, muito, muito alto, e pode lançar essas bombas e elas vão atingir uma distância de cerca de 100 km, sendo pré-configuradas, seja com uma posição de GPS, seja com a SDB-2, que é a última geração, com ópticas infravermelhas que podem até seguir uma designação a laser, inclusive em veículos em movimento, e se você tiver uma boa coordenação com drones de baixa altitude, que vão ou designar alvos, ou ser capazes eles mesmos de atirar, mas quando eles designam um alvo, isso significa que se você tiver um bombardeiro estratégico que esteja circulando a cerca de 100 km de distância, você tem a qualquer momento a possibilidade de atingir qualquer coisa que esteja no solo. E foi isso que os americanos fizeram na época do Iraque, onde havia, no final das contas, drones voando por toda parte, o tempo todo, e praticamente qualquer pessoa podia ser alvo, muitas vezes com muitos erros, aliás. E aí, qual é o objetivo americano? É enfraquecer a capacidade do regime de conduzir operações, principalmente para reabrir o Estreito de Hormuz, porque os iranianos possuem baterias costeiras que serão alvejadas, eles acabaram de atirar um porta-contêineres. Assim que uma bateria costeira se posiciona, ela pode ser destruída assim que um lancha iraniano sair com seus lançadores de mísseis, podendo ser destruído. Já é uma questão de proteção. Tendo supremacia aérea, obviamente, isso vai ajudar muito eles. E na retaguarda, isso seria eventualmente para dar apoio, fazer suporte às operações em terra, como vimos na época com o Estado Islâmico. Mas também, por que não apoiar uma rebelião interna, se os curdos, se os baluches, etc. Se quisessem se rebelar, seria preciso potencialmente ter a capacidade de apoiá-los. E aí, você tem um terceiro tipo de avião que poderia ser interessante, que é o corrente alternada 130 Gunship, que é um Hércules C-130 modificado para adicionar canhões. É uma canhoneira voadora. O apoio às operações em terra é claramente muito eficaz. Normalmente, isso não é utilizado em guerras de alta intensidade, quando há um risco do outro lado, porque ele pode ser abatido, já que é um avião que voa um pouco mais baixo, que fica circulando, que é relativamente lento. Portanto, isso serve para uso em contra-insurgência, como no Iraque e na Síria. Mas, potencialmente, é o tipo de avião que poderíamos ter no teatro iraniano se os americanos e os israelenses obtiverem a supremacia aérea total. Mas lembro que supremacia significa que praticamente não há mais potencial dos oponentes à nossa frente. Como eu disse, eles podem ter escondido dezenas de sistemas, o que já seria suficiente no território. E de repente aparece um avião, a gente liga nosso radar e atira. E nesse momento poderíamos ter perdas de aviões americanos se eles tiverem enviado aeronaves mais frágeis.
e também em frentes que eles acham estar totalmente seguras. Mas uma surpresa é sempre possível. Isso não vai comprometer a capacidade total dos Estados Unidos de operar livremente no território iraniano, mas ainda assim é preciso considerar essa possibilidade. Depois, um último ponto também, como você viu, a principal ameaça para a Potocil, a aviação e para a Força Aérea dos Estados Unidos ainda são os erros da defesa aérea. E você tem o Kuwait, que abateu 3 F-15 por engano. As 3 tripulações de 2 pilotos, em cada caso, conseguiram se ejetar, foram resgatados em solo e estão bem de saúde. Mas então, a gente vê claramente que em um ambiente muito denso, onde acontecem muitas coisas, até mesmo os sistemas mais modernos, que possuem sistemas de detecção chamados IFF, para distinguir um amigo de um inimigo, você dispara esse míssil. Potencialmente, o míssil pode, na confusão geral, ir para outro alvo, porque eles estavam próximos um do outro. Hoje, não temos uma resposta, mas provavelmente esses aviões americanos estavam em baixa altitude, tentando interceptar os mísseis ou drones kamikazes iranianos. Nesse contexto, eles voam baixo e podem se misturar com outros objetos voando. Assim, os kuwaitianos pesaram um pouco a mão e interceptaram 3 aviões. Ainda assim, foi uma surpresa, mas a realidade do que percebemos hoje não é realmente uma surpresa. É essa operação de derrubada do poder iraniano que é oficialmente o objetivo americano. Mesmo que não funcione, eles dirão que se contentam com o míssil ou o programa balístico, por exemplo. Mas o objetivo deles é enfraquecer a capacidade iraniana de impedir que um poder assuma, substituindo os islamistas. Nesse momento, são semanas de bombardeios, são semanas de missões aéreas de alta intensidade, para poder apoiar uma oposição local que hoje não está garantido que possa existir ou se manifestar. Simplesmente porque esse poder iraniano está se preparando exatamente para essa guerra há mais de meio século. São pessoas se preparando para serem bombardeadas massivamente dos americanos e israelenses. E além disso, eles infelizmente já estão muito acostumados a proibir qualquer contestação interna. Eles causaram dezenas de milhares de mortes entre seu próprio povo. Então, mesmo que o poder islamista hoje tenha um apoio ultraminoritário da população, essa pequena minoria tem tanto poder que a imensa maioria dos iranianos não vai se envolver e vai esperar para ver para que lado as coisas vão pender. Infelizmente, corremos o risco de ter muito mais dificuldades do que Donald Trump imagina para conseguir uma mudança de regime e uma paz estabilizada na região. E eu remeto vocês ao último vídeo que fiz sobre o assunto. Eu sei que no último vídeo prometi que falaria da Ucrânia. Eu menti, mas não se preocupem, a análise da situação está avançando. Recebi tantas solicitações que vocês talvez tenham visto na mídia, que eu não consegui avançar tanto quanto gostaria. E além disso, eu ainda tenho meu trabalho de verdade, então acabo tendo várias atividades ao mesmo tempo. Peço desculpas por este vídeo que praticamente não tem ilustração nem edição, mas eu preferi mesmo assim manter vocês informados do que não fazer nada e continuar recebendo um monte de perguntas. E agradeço por todas as perguntas de vocês. E foi um pouco por isso também que resolvi começar. Acho melhor fazer um vídeo sem ilustração do que deixar dúvidas sem resposta. Espero que tenham gostado e até breve.